Bom dia, estamos aqui no programa Caminhos de Paz para mais um devocional nessa manhã. E nessa manhã vamos estudar, nesse momento, um pouco sobre a humildade. Vamos falar sobre palmitando o caminho um pouco transitado da humildade. E para estudarmos isso, vamos ler na palavra do Senhor 1 Pedro 5, 5 e 6. 1 Pedro 5, 5 e 6 diz: Rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos. Outros sim no trato de uns com os outros. Cingi-vos todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos. Contudo, aos humildes concede a sua graça. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele, em tempo oportuno, vos exalte. Aqui em 1 Pedro, nós podemos ver claramente que todos os cristãos devem, primeiramente, em primeiro lugar e especialmente, ser submissos uns aos outros. E quando nós falamos de submissão, às vezes podemos enxergar como algo ruim. Mas não, submissão é justamente um chamado divino e santo de Deus para todos nós cristãos. Então, devemos ser submissos a Deus, devemos ser submissos, no caso das mulheres, aos vossos maridos, devemos ser submissos aos líderes das nossas igrejas, aos líderes do governo, aos líderes, do nosso trabalho, nosso chefe, o nosso patrão, qualquer liderança que tenha acima de nós. Devemos fazer isso. E não é somente ser submisso com o coração entristecido. Não, devemos ser submissos alegremente, porque devemos ter um coração obediente aos mandamentos do Senhor. Então, devemos fazer isso com alegria. E para termos também um espírito, um coração humilde, nós devemos conhecer a Deus, porque conhecer sobre Deus promove a humildade. E como é que nós vamos conhecer a Deus? Estudando a sua palavra. É muito importante estudarmos a palavra de Deus, saber o que Deus determina, como Ele determina que devemos viver nossas vidas, conhecer sobre os seus preceitos. Sem sabermos e conhecermos os mandamentos do Senhor, nós não vamos poder segui-los. Então, precisamos conhecer, aprender mais sobre o caráter do Senhor. E aqui, vamos ver sobre esses versículos de 1 Pedro, alguns pontos, 4 pontos sobre Deus. O primeiro ponto é: Deus resiste aos soberbos. Ele deixa bem claro lá no início do versículo que Deus resiste aos soberbos. Então, Deus é contra os orgulhosos, os arrogantes, e Ele vai lutar contra isso. Então, se nós temos a certeza disso, não devemos entrar nessa batalha contra Deus. Quer dizer, não devemos ser orgulhosos. Se nós entrarmos nessa batalha, nós já vamos entrar numa batalha com o destino certo, sabemos que vamos perder. E essa impossibilidade de lutar contra o Senhor e vencer deveria ser a nossa maior motivação para ficarmos longe do orgulho. Porque o orgulho é justamente o quê? Colocar-se acima das outras pessoas, mostrar-se superior, gostar de exibir-se. Então, não devemos ser orgulhosos. Por quê? Porque Deus é contra os orgulhosos. O segundo ponto é: Deus dá graça aos humildes. E aí vem uma palavra positiva e que nos conforta. Deus diz que devemos ser submissos e humildes, e isso é o nosso papel de cristão e também deve ser uma decisão nossa. Devemos decidir ser submissos e humildes. Quando seguimos obediente ao Senhor, Ele vai derramar as graças nas nossas vidas, suas graças nas nossas vidas. Então, essa deve ser a nossa decisão, ser submissos e humildes. E Deus promete que vai estar ao nosso lado, no que precisarmos. E essa promessa a gente não pode temer, nós precisamos confiar. E aqui eu vou trazer um pequeno exemplo
para entendermos um pouco melhor sobre a humildade. Um exemplo que eu vi no livro que achei bem interessante, né? Que dizia que os antigos, quando queriam falar sobre humildade, falava: o Nilo está correndo como humilde, ou seja, ele estava baixo. Eles queriam dizer que as águas estavam correndo sobre as ribanceiras, calmas, sem transbordar, sem causar nenhuma destruição e com uma profundidade segura. Então, nós podemos escolher o quê? Correr baixo ou elevar-se acima dos outros e exibir o nosso orgulho. Então, qual vai ser a nossa escolha? Pensando nisso, vamos agradar ao Senhor e sermos submissos e humildes, ou vamos querer exibir o nosso orgulho? O terceiro ponto é: Deus exige submissão. Jesus nos deu um princípio importantíssimo quando ele ensinou lá em Mateus 6:24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Então, orgulho e humildade são dois senhores diferentes. Não dá para ser orgulhoso e humilde. Eu preciso escolher entre orgulho e a humildade. Não dá para servir esses dois senhores, são senhores diferentes. Então, eu preciso escolher orgulho ou humildade, não dá para ter as duas coisas. E aí, o que podemos pensar? O orgulho é pecado, enquanto a humildade é um plano e desejo de Deus para nós. E qual vamos escolher? Orgulho ou pecado? Fica aí mais uma reflexão. E o quarto ponto é que Deus exalta os humildes. E aí, para entendermos melhor esse ponto, vamos ler lá em Filipenses 2, 7 e 8. Filipenses 2, 7 e 8 nos diz: antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. E aqui está falando justamente do maior exemplo de humildade, que foi Jesus Cristo. E cita todos os passos, de Cristo, que é: a si mesmo se esvaziou, tomou a forma de servo, veio à semelhança de homens, foi encontrado em aparência de homens, se humilhou, foi obediente até a morte e foi obediente até a morte de cruz. O maior exemplo de humildade foi o de Cristo. Jesus Cristo foi o nosso maior exemplo de humildade, foi um exemplo supremo. E também não foi só um exemplo de humildade que nós vemos aqui, foi de exaltação também. E aí a gente lembra do restante, o finalzinho dos versículos 6 lá de 1 Pedro, que fala também da exaltação. E vamos dar continuidade aqui em Filipenses, que diz no 9 e 10: pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra. Então, aqui vai falar, que o Pai exaltou Jesus Cristo, e assim também ele vai exaltar os seus filhos obedientes. E quando é que nós podemos esperar isso? E aí, vamos lembrar do finalzinho do versículo de 1 Pedro 6, que diz que no tempo oportuno. Então, o Senhor vai nos exaltar quando nós tivermos deixado o orgulho de lado, no tempo oportuno, quando estivermos prontos para receber essa exaltação. Então, devemos servir ao Senhor com humildade, porque quando nós estivermos prontos, Deus vai fazer o restante no tempo dele, quando ele decidir, quando ele achar melhor, ele vai nos exaltar. A humildade sincera capacita a paciência, porque precisamos ter paciência para esperar esse tempo oportuno que Deus vai nos dar a sua graça e vai nos exaltar. Então, irmãos, essa era a mensagem que nós trazemos hoje,
falando um pouco sobre humildade. Sou muito grata pelo convite do programa e espero que o Senhor abençoe todos vocês. Um grande abraço a todos e tenham todos um bom dia.